A perseguição contra Paulo, ela nunca cessou, né? Você percebe que em todo o tempo foi uma perseguição cerrada. E aqui é um capítulo que a gente entende que é cheio de ensinamentos para nós nos dias de hoje. E o assunto aqui de Atos 14 resume aqui em alguns pontos. Paulo e Barnabé, que pregam em Icônio, pregação em Listra e Derbe. Paulo cura um homem que nunca tinha andado. Olha, o povo de Icônio adora Paulo e Barnabé, e Paulo é apedrejado. É basicamente esses pontos que é o mais importante aqui desse capítulo. E a gente percebe, irmão, como que Paulo perseverou diante dessas situações, a ponto de ser apedrejado, e os caras falam, morreu, pode deixar que está morto, não adianta mais, pode levar para lá. Aí os discípulos pegam ele, leva lá para fora, e percebe que ele não morreu. Eu acho que tinha dado um desmaio, né, alguma coisa. E ele levanta, e não volta para reclamar, e nem para perseguir eles, mas volta para evangelizar, pregar. Esse é o alvo da igreja, é o alvo de nós pastores, independente da situação, sejamos apedrejados ou não, mas o nosso alvo é pregar o evangelho, anunciar, testemunhar, ganhar almas para Jesus, que esse é o ponto central da palavra. Então note, irmão, que por onde eles passavam, eles encontravam opositores, né? E hoje a gente não quer passar por nada, né? Às vezes, quando alguém joga uma pedra em cima do telhado, nossa, estamos sendo perseguidos. Que perseguição? Só porque jogaram uma pedra no telhado da igreja, né? Isso não é perseguição. Agora aqui, nós entendemos, onde eles passavam, tinha opositores, sabe? E eles se deparavam com pessoas que não concordavam com o que eles pregavam, a ponto de estarem dispostos a partir para a violência. O negócio era cerrado, era forte. Então isso nos ensina algo, que nós também encontraremos oposição na nossa vida, aonde a gente for. Você nunca vai ter também 100% a seu favor, né? Seja aqui na igreja, seja em outro lugar, seja em qualquer lugar que você for. Até porque se tiver 100% a favor, parece que tem alguma coisa errada, né? Então, nós temos que ter esse entendimento. E uma coisa também que me chama muito a atenção, Paulo é apedrejado, nós falamos sobre isso. E o mais importante aqui é que Paulo poderia afirmar com experiência de vida que para entrar no reino de Deus teremos muitas tribulações. Ele afirmava isso. Para entrar no reino, o próprio Jesus falou, o reino é tomado pelas forças. Tem que passar por muitas lutas. Se Jesus passou, nós também vamos passar, porque nós não somos melhores do que ele. Se a igreja primitiva passou, nós também podemos passar, porque não somos melhores do que eles. Nós às vezes ficamos preocupados com o novo tempo que está chegando no Brasil e no mundo, não é só Brasil, o mundo todo, esse sistema que estão implantando no mundo todo. Mas a igreja, ela pode enfrentar esse sistema, mas ela prevalece porque é do Senhor Jesus. Porque nesse tempo aqui existia esse sistema, contra eles, proibindo pregar, proibindo evangelizar, mas a igreja não parou por conta disso, a igreja continuou. Irmão, nós temos que ensinar a igreja, porque nós pastores temos consciência disso, mas tem muitos irmãos que ainda não têm essa consciência, e ensinar, sabe, a igreja a permanecer e perseverar diante de qualquer situação que venha acontecer daqui para frente. Eu estava, acho que foi segunda-feira, eu estava falando, se houver o fechamento de igrejas, das portas mesmo, dos templos, e os irmãos vão fazer o quê? Tem que estar firmado na palavra, independente de situação, porque nós temos que ser crente não só aqui dentro, mas lá em casa, no trabalho, porque é de lá que nós vamos ser arrebatados, não é? Então nós temos que estar ensinando isso para a igreja,
motivando a igreja para isso, em nome de Jesus. E aí nós vamos ter uma igreja forte, uma igreja consolidada, uma igreja que sabe o que é essa igreja e sabe quem é em Cristo. Nós temos que saber quem somos em Deus. Amém? Então, a princípio é isso. Vamos ver se dá tempo a gente ouvir alguns irmãos e depois nós vamos fazer uma oração especial. Tem algum ponto aí que te chamou a atenção, pastor Fábio? Exatamente. Bom dia, meus irmãos. Exatamente o que o senhor está falando, desses pontos importantes, que nós, como igreja, precisamos nos atentar. A igreja, ela avançava, ela crescia. No final do versículo do capítulo 13, fala que os discípulos estavam cheios de alegria, né? E já estavam sendo perseguidos. Cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. E quando eles chegam, o versículo 2 fala assim: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos. Havia uma guerra, havia uma resistência aberta, né? Era uma coisa que era notória, era público, era aberto mesmo. Eles enfrentavam essas oposições de pessoas que não aceitavam, não queriam ver o Evangelho sendo pregado. E, no entanto, a gente vê aí a graça de Deus, o poder de Deus se manifestando através de Paulo sobre a vida deste jovem, sendo curado diante dos olhos de todos. E os sinais, eles cooperam, né? A igreja precisa estar edificada, a igreja precisa estar ensinada, e nós precisamos, a igreja, nós como obreiros, pastores, servos de Deus, nós precisamos do favor, da colaboração do Espírito Santo conosco, operando sinais e maravilhas. Como lá no começo, no capítulo 2, está escrito que o Espírito Santo cooperava, né? A igreja crescia, o Espírito Santo ia cooperando, porque as adversidades, as lutas, as perseguições, elas vêm. Hoje elas existem de uma forma diferente, mas existe. Hoje nós precisamos ficar muito atentos, né? A igreja hoje ela é perseguida e ela pode sofrer drasticamente através de uma canetada, através de uma lei, né? Um decreto, como nós passamos. Vimos aí a situação que o mundo inteiro passou e não teve jeito. Por um decreto, uma canetada, e com isso, o que aconteceu? A gente viu, né? Como a igreja ficou, como a igreja está até hoje. São situações em que Satanás continua operando para impedir o avanço do Evangelho. Pegando esse gancho, pastor Fábio, a gente percebe, né? Com isso que aconteceu, quantas pessoas que estavam fracas na fé, e a gente achava que estava tão bem, não estava. E nunca mais voltaram. E nunca mais voltaram para a igreja. Isso foi geral no Brasil. No Brasil todo. Isso foi no mundo inteiro. Tem muita gente que nunca mais voltou. Teve pastor que se condenou, falou: nossa, mas eu não ensinei a igreja. Falou: nossa, o que eu estava ensinando para a igreja? Que vem um probleminha desse e a gente não volta mais para a igreja. Ministérios fechados. Fecharam. Fechou. Então, é tempo de nós começar a ensinar a igreja de uma forma mais profunda. Não é somente aquele evangelho, vem para Jesus, você fica bem, vai ficar rico e pronto. Não, gente. Não somente nas crenças agora, porque muitas igrejas estão levando para o púlpito, diferente da Bíblia, que é a palavra que liberta, que alimenta, mas algumas técnicas de psicologia, e isso não sustenta ninguém. Sim. O que sustenta é voltar à base, né? Nós podemos identificar que os cristãos, há 40 anos atrás, ele era identificado como cristão. Isso. Ele mudava a conduta, ele já não bebia mais, ele não fumava, ele já botava um terno. Hoje em dia, os cristãos, eles estão muito parecidos com o mundo. E aí é que vem a diferença. Por quê? Porque nós temos que ser pautados pela Bíblia, não pelo modismo, não pelo sistema,
não para evolução, Sim. mas nós devemos ser pautados pela palavra. E penso que Jesus Cristo, quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo. Sim. E no deixar o Espírito Santo, isso é o que a igreja tem. E é pautado no Espírito Santo, e ouvindo a palavra de Deus, e praticando a palavra de Deus, é que nós podemos alcançar a salvação. Amém. Né? É isso aí. Pega ali, pastor. Então é isso, irmão. A igreja tem que estar baseado na palavra, para suportar, para vencer em nome de Jesus. Não é só aquela mensagem de alta ajuda, mas nós temos que receber a ajuda do alto. E isso tem que estar muito em comunhão com a palavra profundamente. Mais alguém, pastor? Vamos lá. Bom dia a todos, a paz. Isso aqui nos inspira também, essa situação que aconteceu com Paulo. No versículo 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônia, e havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastando-o para fora da cidade, cuidando que estava morto. 20, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Isso aqui é uma inspiração para nós, né? E a gente entende o seguinte, que nada parava Paulo. Esse versículo 20 aqui, eu lembrei do filme O Exterminador. Derrubava o camarada, mas ele se levantava e continuava a sua missão. Então, Paulo apedrejava, batia, chicoteava, prendia. Daqui a pouco, ele tirava o pó do corpo, se levantava e metia o pau de novo, e ia para cima e pregava. Ele não parava. Exato. Nada parava, porque a gente entende que o foco de Paulo era ganhar vidas para Jesus, era ganhar almas para Jesus, era avançar. O maior número possível. O maior número. Então, a missão de Paulo, o foco dele era esse. E nada parava Paulo até que veio Nero e cortou sua cabeça. Senão ele, até hoje, estaria pregando. Então, isso nos inspira. Nada pode nos parar. A nossa missão é a missão que Paulo recebeu, é falar de Jesus a todas as nações. E esse é o nosso propósito e o nosso papel, de ativar a igreja. Lógico que às vezes a gente nunca vai chegar nesse nível, mas ativar a igreja, irmão, para poder ganhar almas o máximo possível, porque o tempo está terminando, está encerrando um círculo, está encerrando a nossa estadia aqui. E quantas almas que precisam ser salvas, precisa voltar para Jesus, e nós temos que ativar o corpo de Cristo para isso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mais alguém? Pastor Xavier? Eu tenho que lembrar o nome do pastor aqui. Pastor Eric. Isso. Amém. O ponto importante que me chamou a atenção ele estava ouvindo Paulo pregar, quando fixando os olhos nele, percebendo que o homem tinha fé para ser curado. Esse versículo me chamou a atenção porque hoje eu acho que isso é um alerta para nós que pregamos, né? Quando nós pregamos, o público que está nos ouvindo, geralmente parece que Paulo ele era aguçado nesse sentido de olhar para a pessoa e ver fé na pessoa, né? Às vezes muitas vezes eu ainda não tive uma experiência parecida com relação a olhar para uma pessoa, mas isso aqui deixa claro uma percepção espiritual, né? Um alinhamento de um homem que não só pregava, mas via nas pessoas que estavam ouvindo fé para a cura, né? Muitas vezes nós queremos alcançar o milagre na vida das pessoas, e muitas vezes as pessoas estão ali e parece que está com sede, e quantas vezes nós não percebemos, né? Então esse versículo ele ressalta o quanto nós devemos estar atentos àquilo que ter essa as sensibilidade, pessoas, né? ter essa sensibilidade, porque as pessoas estão ali, às vezes está com aquela, e às vezes nós mesmos que estamos ministrando talvez estamos meio dispersos, preocupados com tantas coisas, e às vezes Deus está agindo ali e passa uma oportunidade de realizar um milagre, né? Que foi o que Paulo percebeu. Se Paulo não tivesse percebido, É isso. é isso. É isso. É interessante que
Essa aqui a gente vê que é a conclusão da primeira viagem missionária, onde Barnabé é o líder da equipe missionária. Mas isso não é o ponto que me chama a atenção, que eu quero focar. As lutas em toda a cidade onde passavam, o apedrejamento, a resistência dos judeus, o apedrejamento de Paulo. Mas você vê que a clareza que eles tinham de espírito, saindo da cidade cheio de hematoma, cheio de ferida, ficando para trás uma lembrança de um apedrejamento. Mas você vê que isso não impediu a igreja local, os crentes locais, os novos convertidos daquele local, de se alegrar. E ele que estava levando as marcas do apedrejamento, ia, mas com uma certeza, foi vitória, não foi fracasso. Nós não fracassamos aqui, eu não fracassei aqui. Estou saindo daqui levando marcas, mas vitorioso. E quantas vezes o obreiro, o pastor, num lugar, às vezes as coisas não acontecem como ele desejava, e muitas vezes ele se frustra. Muitas vezes ele sai dali, mas carregando uma marca, não no sentido positivo, mas negativo, e se prejudica. Então, é importante o indivíduo, o obreiro, nós, termos uma convicção enraizada do nosso chamado. O nosso chamado não veio de homem. O nosso chamado não veio por parte humana, mas divina. E quem nos chamou tem uma visão completa de tudo, e Ele que está no comando, e Ele vai saber e sabe nos conduzir em vitória, mesmo que a sua concepção no momento seja, eu não consegui. A gente vê no caso de Davi quando pecou. Cara, o caso de Davi foi de pecado, não foi o mesmo, mas apenas citar o foco. Davi se levantou, tomou banho, trocou de roupa, se ungiu, pôs a coroa, pegou o cetro e foi para o trono. Não, eu tenho um reino para governar, eu tenho um povo que está olhando e esperando por mim. Exato, não se entregou ao problema. Não se entregou. É aquilo que eu falei ontem, né, irmãos? Às vezes o fato de você estar passando por luta, uma tribulação, não quer dizer que Deus não está contigo. Exato. Né? Deus não está nesse negócio. Aí eu acho que aí que Deus está, porque se está tendo um problema que o inimigo está impedindo, é porque ele sabe onde você vai chegar. Ele sabe o seu destino e sabe que você vai ser, sabe, uma pedra no sapato dele. Né? Então, permaneça firme. Irmãos, nesses 40 anos de pastoreio, quantas lutas já vivi, já passei, presenciei, junto com a minha jovem. E as últimas lutas parece que são maiores. Uma outra coisa, você sabe que a luta ela vai aumentando, a sua fé também tem que aumentar. Tem gente que está com uma fé de 10, 20 anos atrás e a luta agora é diferente. Tem que aumentar. Fala aí, missionária Léia. Talvez o meu raciocínio vai um pouquinho diferente aqui, mas eu estava falando com a pastora Patrícia, o que eu achei interessante aqui, que eles disseram assim, ó, os deuses tomaram forma de homens e desceram até nós. Então, eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porém, Paulo era quem falava, né? Então, eles vão falar que eles vão levar coroas, querendo matar animais para oferecer em sacrifício, idolatrando aqueles homens, né? Paulo e Barnabé. E eu acho muito interessante aqui o versículo 15, quando Paulo chega, né, e fala, amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada.
Convertam-se ao Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que existe nele. Então, assim, me chama a atenção o coração deles, porque muitas vezes nós, com apenas um elogio, a gente já acha que, né, que uma coisa que a gente faz, uma simples coisa, atitude que a gente tem, que de repente chama a atenção de alguém, aí as pessoas vêm elogiando ou vêm falando alguma palavra, a gente já fica exaltado, né? A gente acha que foi através de nós que aconteceu aquilo, foi nós que fizemos, e não fomos nós que fizemos. Todas as coisas, se nós oramos e Deus cura alguém, não fomos nós, foi Deus, nós só fomos o instrumento. Eu acho interessante a humildade do coração deles chegarem a rasgar suas próprias vestes e dizer, não fomos nós que fizemos rasgar isso. a veste é de protesto, né? Sim, não fomos nós que fizemos isso. Não olhe para nós, não queira idolatrar nós. Sirva a Deus, procure se converter e olhar para Deus que fez os céus e a terra. Amém. Então, quando acontecer em nós, que acho que isso é importante, nós guardarmos o nosso coração, porque às vezes a gente deixa a vaidade, o orgulho entrar no nosso coração, por causa das coisas que Deus faz através de nós. E nós só somos um pequeno instrumento. E que tudo que nós fizermos, e qualquer elogio que a gente for receber, que a gente transfira tudo isso para Deus. Em Porque nome de Jesus. se acontecer alguma coisa através de nós, não fomos nós, foi Ele. Exatamente. Tudo é Ele, tudo é para Ele, né? Nós não somos... Jesus mesmo falou, sem mim nada podeis fazer, né? É Ele que faz, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que vai encher essa catedral, é Ele que vai, sabe, fazer uma grande obra no nome de Jesus Cristo.